Bem-vindos ao canal Daisy Arte em Crochê. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o passo a passo dessa bolsa confeccionada em fio de malha. Eu criei essa peça para uma cliente muito especial que me mandou uma foto. Ela queria uma bolsa que a alça ficasse transpassada no ombro. E o resultado foi surpreendente. Essa bolsa ficou simplesmente maravilhosa. Eu quero aproveitar e agradecer você que já é inscrito no canal e convidar você que não se inscreveu a se inscrever no canal, deixar o like, acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos, porque vem muita coisa boa por aí. Vamos para o passo a passo? Para confeccionar essa peça, nós vamos precisar de 1,40 m de correntinha, 2 argolas articuladas, eu estou usando essa aqui no formato de coração, 2 terminal, o fecho imantado, agulha e linha para o fecho, um mosquetão, a fita dourada para compor o tassel, tesoura, marcadores. Se você não tiver um marcador, pode ser um pedacinho de linha de uma cor diferente da cor que você for confeccionar a bolsa. Agulha 4,5 mm para os arremates, o fio de malha. E eu vou confeccionar com a agulha número 6 mm. Eu vou confeccionar essa bolsa na cor preto, mas eu vou deixar aqui bem iluminado e vai dar para mostrar o ponto direitinho. Eu vou iniciar deixando aqui uma sobra de fio bem grande, de mais ou menos 70 a 80 centímetros. Essa sobra de fio nós vamos usar depois. Então, deixo uma sobra bem grande. E aqui eu vou fazer o nozinho inicial. E esse nozinho inicial eu conto como a minha primeira correntinha. E eu vou fazer um total de 14 correntinhas. Eu já tenho 1, 2, 3, 4 e 14. Fiz aqui as 14 correntinhas. Eu vou fazer uma correntinha para virar, vou vir aqui na próxima correntinha e vou fazer um ponto baixo para cada correntinha, ficando aqui com um total de 14 pontos baixos. Eu fiz aqui os 14 pontos baixos. E neste meu último ponto, eu vou fazer mais 2 pontos baixos dentro dele. Então, nesse último ponto, eu fico com um total de 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Agora aqui, eu vou fazer nas correntinhas, bem na direção dos pontos que eu fiz, um ponto baixo para cada correntinha. Então, eu venho aqui, bem na direção do ponto que eu fiz, e faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E vai formando esse espacinho aqui, esse buraquinho. Vai formando esse buraquinho aqui, ó, tá? Então, a gente vai fazer aqui um ponto baixo para cada ponto de base, bem na direção do ponto que a gente fez. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base e quando eu chegar aqui no meu último ponto, eu volto. Eu concluí todos os pontos baixos, eu contornei
toda a correntinha em pontos baixos. E agora aqui, no meu último ponto, eu também tenho que ficar com 3 pontos dentro do mesmo ponto, igual essa curvinha aqui. Então, aqui eu vou fazer mais 2 pontos baixos dentro desse último ponto, para ficar com 3 pontos baixos dentro do último ponto. Igual aqui, olha, nessa curvinha aqui. Então, aqui tem 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto, aqui também tem que ter. E agora, para fechar aqui esse ponto, nós vamos fazer a base toda em ponto baixo centrado. Então, aqui, esse aqui é o meu primeiro ponto. Eu vou pôr um marcador nele. E o ponto baixo centrado, ele é feito pegando aqui, ó, o meinho do ponto, assim. Aqui a gente tem o ponto baixo. Eu vou entrar com a agulha bem no meio do ponto. Assim, normalmente a gente entra aqui, olha. O ponto baixo centrado, a gente entra bem no Vzinho do ponto baixo. Bem aqui. Entre essas duas perninhas aqui, ó, bem no Vzinho do ponto baixo, eu entro aqui e faço o ponto baixo centrado. Então, para fechar aqui em ponto baixo centrado, eu vou dar uma alongadinha nesse fio. O meu primeiro ponto é esse aqui que eu marquei. Eu venho com a agulha aqui na frente do ponto. Pego essa sobra aqui de fio, passo aqui pra trás. Pego a laçada, passo aqui pra trás. E agora, eu entro aqui, ó. Bem no ponto que eu marquei, que é esse aqui. Bem no meio do ponto. Puxo meu fio, dou uma ajustada nele. Laço e faço o ponto baixo. Assim. E agora, eu vou vir pro próximo ponto baixo. Vou passar aqui a agulha bem no meio do ponto e vou fazer um ponto baixo. Esse meu primeiro ponto aqui, que é o ponto da correntinha, eu vou marcar. Esse é meu primeiro ponto. Vou vir no próximo ponto baixo. Entro bem aqui no Vzinho do ponto baixo e faço um ponto baixo. No próximo, entro no Vzinho do ponto, faço um ponto baixo. No próximo, entro bem aqui no Vzinho do ponto e faço um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo agora um ponto baixo para cada ponto de base, sempre fazendo ponto baixo centrado, entrando no meio do ponto. Sempre fazendo ponto baixo centrado, entrando bem no meio do ponto. Eu vou fazer assim até chegar aqui, aonde eu tenho os 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Quando eu chegar aqui nessa curvinha, onde eu tenho os 3 pontos baixos no mesmo ponto, eu volto. Eu cheguei aqui na curvinha, aonde eu tenho os 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E aqui agora, eu vou fazer um aumento. Eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base desses 3 pontos que eu tenho aqui nessa curvinha. Então, eu vou ficar com 6 pontos baixos. No primeiro ponto, eu faço 2 pontos baixos. No segundo ponto, eu faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E no terceiro ponto baixo, eu faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto.
Então, agora, aqui na curvinha, eu fiquei com 6 pontos baixos. Agora, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Até eu chegar aqui, nessa próxima curvinha. Concluí essa volta e eu cheguei aqui na curvinha, aonde a gente tem os 3 pontos baixos que a gente fez dentro do mesmo ponto. Aqui, eu vou fazer os mesmos aumentos que eu fiz deste lado aqui. Então, aqui, eu também faço 2 pontos baixos para cada ponto aqui da curvinha. E eu também vou ficar com 6 pontos baixos aqui desse lado, nessa curvinha aqui da bolsa. Então, aqui no meu primeiro ponto baixo, eu faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. No próximo ponto baixo, eu faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E no último ponto baixo, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Ficando com 6 pontos baixos desse lado aqui também. Meu marcador caiu, mas eu vou pôr ele de volta. Eu pus o marcador aqui de volta, porque em todas as voltas a gente vai fechar do mesmo jeito. Eu alongo o meu fio, venho aqui no ponto da frente, passo essa laçada aqui pra trás, entro com a minha agulha aqui no meio do meu ponto inicial, puxo um pouquinho essa laçada para ajustar meu ponto, e aqui eu faço o ponto baixo. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto. Eu já deixo ele marcado. Venho aqui pro próximo ponto baixo e faço um ponto baixo. Deixa eu fechar meu marcador para ele não cair dessa vez. E agora é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, passando aqui no meio do ponto. Venho no próximo ponto baixo, passo no meio do ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E eu vou fazer a base toda em ponto baixo centrado. Então, aqui na parte reta, é só um ponto baixo para cada ponto de base, pegando aqui o meio do ponto. E os meus aumentos eu só vou fazer aqui na curvinha, tá? Dos dois lados da base. Então, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, e quando eu chegar ali na curvinha e for começar a fazer os aumentos, eu volto. Eu cheguei aqui aonde eu tenho os aumentos, e aqui eu vou continuar fazendo aumentos. Então, eu venho no meu primeiro ponto, aqui, onde eu tenho 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. No meu primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. No segundo ponto aqui do aumento, eu faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. No meu próximo ponto baixo, aqui, eu faço um ponto baixo sozinho. E no próximo ponto baixo, eu faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Um. E 2. No próximo ponto, aqui dos aumentos, eu faço um ponto baixo sozinho.
E no próximo eu faço um aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. 1 e 2. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Entrando sempre no Vzinho do ponto baixo. Eu vou seguir fazendo assim até eu chegar aqui aonde eu tenho os aumentos. E nessa curvinha aqui, eu faço os mesmos aumentos que eu fiz nessa curvinha aqui. Eu vou fazer até eu chegar aqui nessa curvinha. Quando eu chegar aqui, eu volto. Eu cheguei aqui aonde eu tenho meus aumentos. E eu vou repetir os mesmos aumentos que eu fiz desse lado aqui. Na parte reta da base, eu sempre vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E os aumentos vão ser sempre feitos na curvinha, aqui, nas duas extremidades da base. Então, aqui, eu vou repetir o aumento no primeiro ponto baixo, um ponto baixo. No segundo, o aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. No próximo ponto baixo, um ponto baixo. E no próximo, o aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E eu cheguei aonde eu inicio, onde eu tenho meu primeiro ponto. Puxo essa laçada aqui pra trás. Vou tirar o marcador agora, pra ele não atrapalhar. Venho com a agulha bem no ponto que tava marcado. Passo ele aqui. E agora eu vou ajustar aqui esse ponto pra ele não ficar largo. Pra ficar na mesma proporção dos outros. E aqui eu faço o ponto baixo. Assim, marco esse ponto como sendo meu primeiro ponto. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer aqui agora um ponto baixo para cada ponto de base, até eu chegar aqui aonde eu vou fazer os aumentos. E eu cheguei aqui agora aonde eu tenho os meus aumentos. Então, aqui, no primeiro ponto baixo da curvinha da base, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, um ponto baixo. E no próximo, o aumento. Faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. No próximo ponto baixo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo ponto baixo, o aumento. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Então, essa é a sequência de aumentos aqui da curvinha. Eu faço 2 pontos baixos, um para cada ponto de base. E no terceiro ponto baixo,
eu faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E agora, é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui, nessa parte reta da bolsa, é sempre um ponto baixo para cada ponto de base. E quando eu chegar aqui, aonde eu tenho os aumentos, eu vou repetir o mesmo aumento que eu fiz desse lado aqui. Então, todos os pontos que eu fizer desse lado, eu faço desse outro lado aqui também, tá? Vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto de base. Quando eu chegar aqui na curvinha, vou fazer um aumento, e quando eu for fechar essa volta para iniciar a próxima, eu volto com vocês. Então, aqui nessa curvinha, eu faço 2 pontos baixos, um para cada ponto de base. Aonde eu tenho o aumento, eu faço aqui, olha, meu aumento começa bem aqui, ó. Vai ficar facinho de entender. Eu tenho um ponto baixo sozinho que eu fiz na volta anterior e depois um aumento. Então, eu vou fazer um ponto baixo sozinho para esse, um ponto baixo sozinho para esse, e no último ponto do aumento da volta anterior, eu faço o aumento. Então, vai ser um ponto baixo sozinho, um ponto baixo sozinho, um aumento. Um ponto baixo sozinho, um ponto baixo sozinho, um aumento. Então, eu vou dar a volta toda, quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Eu cheguei aqui no final dessa volta e vou fechar essa volta e faço o ponto baixo. Vou vir pro próximo ponto, vou fazer o ponto baixo. E aqui é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E quando eu chegar aqui e for iniciar os aumentos, eu volto. Eu cheguei aqui na curvinha e aqui eu vou fazer os meus aumentos. O aumento vai ser sempre no último ponto do aumento da volta anterior. Então, eu venho aqui no próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo ponto baixo, eu tenho aqui 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. No primeiro, eu faço um ponto baixo. No próximo, eu faço o aumento. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. No segundo ponto do aumento, então, eu faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Então, essa aqui é a minha sequência de aumento. O primeiro ponto baixo sozinho, o segundo ponto baixo sozinho, o terceiro ponto baixo sozinho, e no quarto ponto eu faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Então, aqui eu fiquei com mais 3 aumentos. Agora, aqui, eu vou seguir, então, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Quando eu chegar aqui nessa curvinha da base, eu vou repetir o aumento que eu fiz nessa curvinha aqui. São 3 pontos baixos e no quarto ponto baixo, o aumento. Vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, vou fazer os aumentos dessa volta aqui da base, e quando eu chegar aqui, for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês.
Eu cheguei aqui no meu último ponto, já passei a laçada do fio aqui pra trás, só que agora eu não vou passar ele aqui no meio do ponto, não. Eu vou passar ele por aqui. E vou fazer um ponto baixo normal aqui, tá? Ficou assim. Vou vir agora aqui, olha, no próximo ponto baixo e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. No próximo ponto baixo, um ponto baixíssimo. E eu vou contornar agora toda a base em pontos baixíssimos. Vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto de base. E eu vou dar a volta toda fazendo assim. Eu concluí toda essa volta em pontos baixíssimos e eu vou fechar aqui, bem aonde eu iniciei, com um ponto baixíssimo. Eu vou alongar esse fio e agora eu vou vir aqui, olha, essa sobra de fio que a gente deixou, eu vou trabalhar ela agora. Eu tenho esses buraquinhos aqui, olha, que se formaram do ponto. Eu vou vir em cima aqui, ó, pra frente do buraquinho. Vou pôr a minha agulha aqui. Vou puxar o fio. E agora, eu laço o fio aqui embaixo. Eu laço o fio aqui embaixo. Puxo e passo aqui por dentro do ponto. Entro aqui, olha, bem no buraquinho que ficou do ponto. Laço o meu fio, a sobrinha de fio, e passo por dentro da laçada. Entro aqui no buraquinho, ó, no buraquinho que ficou dos pontos. Eu entro aqui, eu vou laçar a sobrinha de fio aqui embaixo, olha. Laço a sobrinha de fio, trago ela aqui pra cima e passo por dentro dessa laçada. Entro aqui com a agulha e passo a sobrinha de fio, fazendo aqui uma trancinha, olha, fazendo um acabamento nos buraquinhos. Então, eu coloco a agulha aqui bem dentro do buraquinho, laça, traz ela aqui pra frente e já passa aqui por dentro dessa laçada. Vem no próximo buraquinho e eu vou fazer assim até o finalzinho, até aqui, ó, o último buraquinho que ficou dos pontos. Agora, eu vou puxar essa sobrinha de fio, que eu já terminei. Vou passar ela aqui pra dentro. E eu vou arrematar esse fio aqui, passando ele, escondendo ele entre os pontos. Eu vou arrematar esse fio com uma agulha mais fina. Eu concluí toda essa parte da base e agora, pra gente deixar essa base bem retinha, a gente vai fazer assim, olha. A gente vai pegar uma toalhinha, vai pôr a base aqui, vai ver com o ferro a vapor. Isso a gente pode fazer em qualquer parte do trabalho em fio de malha, tá? Pode ser no fecho, que às vezes fica tortinho. Na base, principalmente, a gente sempre faz isso. E a gente vai passando o ferro a vapor aqui, ó. Pra ir ficando retinha a base. E você vai fazer assim em qualquer peça
que você estiver confeccionando em fio de malha, que você precise que fique bem retinho, tá? Agora que a gente já deixou a base bem retinha, a gente vai começar a subir a bolsa. Eu fiz aqui um acabamento em pontos baixíssimos. A gente não vai trabalhar nesse acabamento aqui de pontos baixíssimos. A gente vai trabalhar aqui, nos pontos baixos da volta anterior. O acabamento de ponto baixíssimo tá aqui, a gente trabalha aqui, nesses pontos baixos aqui da lateral, tá? Então, eu vou vir aqui, aonde eu tenho aumento, e vou marcar aonde eu fiz os aumentos da volta anterior, olha. Eu fiz ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Aqui eu tenho um aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Então, eu vou marcar aqui. Meu próximo aumento foi bem aqui, ó. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, o aumento. Então, eu vou marcar o último ponto do meu aumento. Bem aqui. E aqui também, vou marcar o último ponto do meu aumento. Porque essa próxima volta, a gente também vai fazer aumento. Desse lado aqui, eu também vou marcar. Então, eu tenho o meu aumento aqui. Marquei aonde eu fiz o aumento. Agora, eu vou passar essa laçada aqui pra cima. Eu venho aqui, ó. Eu terminei ele bem aqui. Eu vou vir aqui, ó. No ponto que eu iniciei. Vou puxar esse fio aqui pra cima. E eu vou agora ajustar bem ele. Sem fazer correntinha de espaço, eu vou vir aqui no meu próximo ponto baixo e eu vou fazer aqui um ponto baixo. Um ponto baixo normal, tá? Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E onde eu marquei, eu vou fazer um aumento só nessa volta. Então, eu vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E quando eu chegar aqui aonde eu tenho o marcador, eu faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Então, nessa volta, eu vou continuar fazendo o aumento. E aonde eu tenho o marcador, eu vou tirar o marcador e aqui eu faço um aumento. Eu faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E agora, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E eu vou dar a volta toda fazendo pontos baixos. Cheguei aonde eu tenho o marcador, eu faço um aumento. Eu faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Eu vou seguir fazendo assim, até eu chegar aqui aonde eu iniciei. Quando eu chegar aqui aonde eu iniciei, eu volto com vocês. Eu concluí essa volta em pontos baixos, eu fiz todos os aumentos. E agora aqui, para fechar essa volta, eu vou alongar o meu fio. Eu vou entrar aqui no primeiro ponto que eu fiz, vou puxar essa laçada para trás. Só que agora, eu não entro no meio do ponto. Eu entro aqui, ó, em cima mesmo do ponto. Ajusto bem o meu ponto. E vou fazer o ponto baixo. Aqui eu faço uma correntinha. Eu vou marcar esse ponto aqui como sendo o meu primeiro ponto baixo dessa volta. E agora, nós vamos trabalhar aqui.
bem nas duas alcinhas do ponto baixo. A gente estava fazendo ponto baixo centrado e estava passando bem aqui, no meio do ponto baixo. Agora, a gente vai passar com a agulha por dentro do ponto baixo, pegando aqui, ó, essas duas alcinhas do ponto baixo. Olha só, eu tenho o ponto baixo aqui. E eu tenho as duas alcinhas do ponto baixo. A gente vinha fazendo ponto baixo centrado, passando aqui no meio das duas alcinhas. E agora, a gente vai passar por dentro do ponto baixo, pegando essas duas alcinhas. Então, assim, eu fiz aqui a minha correntinha, meu primeiro ponto baixo. Eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto baixo, passo entre as duas alcinhas e faço o meu ponto baixo. No próximo ponto baixo aqui da frente, eu vou fazer um ponto baixo normal. No próximo ponto baixo, eu passo assim, olha, por dentro do ponto baixo, pegando as duas alcinhas do ponto e faço um ponto baixo. Nesse próximo ponto baixo aqui da frente, eu entro aqui e faço um ponto baixo normal. No próximo ponto baixo, eu pego as duas alcinhas do ponto e faço um ponto baixo. Nesse próximo ponto baixo, eu entro aqui e faço um ponto baixo normal. Então, eu não pego essas duas perninhas, porque eu já fiz o ponto baixo aqui, ó, tá? Então, eu vou vir nesse próximo aqui, e eu vou fazer o ponto baixo, pegando aqui, ó, as duas alcinhas do ponto baixo. E faço ponto baixo. Então, esse próximo ponto, eu faço ponto aqui, normal, ponto baixo normal. E esse próximo ponto, eu faço ponto baixo, pegando as duas alcinhas. Então, eu vou fazendo assim, um ponto, esse ponto baixo, ó, vou separar ele aqui com o dedo. Esse ponto baixo, eu entro e faço um ponto baixo normal. Então, eu vou pro próximo. E o próximo, eu pego as duas alcinhas daqui de trás e faço um ponto baixo. Agora, eu venho no próximo ponto baixo, faço um ponto baixo normal. E eu vou dar a volta toda, fazendo assim, um ponto baixo, por dentro do ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo normal. Vou dar a volta toda, a gente não pode pular nenhum ponto, tá? Então, se eu fiz aqui, neste ponto baixo, um ponto baixo normal, o próximo ponto baixo, eu vou passar aqui dentro do ponto, pegando as duas laçadas. O próximo eu faço normal, tá? Eu vou fazer assim, por toda essa volta. Quando eu chegar aqui, bem no ponto onde eu iniciei, eu volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí essa volta. E para fechar, todas as voltas nós vamos fazer do mesmo jeito. Eu alongo meu fio, eu venho aqui no meu primeiro ponto que estava marcado, eu terminei aqui o último ponto, passando a agulha por dentro do ponto baixo, pela frente do ponto baixo, pegando as duas alcinhas do ponto. Então, aqui agora, eu vou vir nessa correntinha que eu subi para iniciar, vou passar o meu fio aqui para trás e eu vou vir aqui, olha, no ponto que eu terminei de fazer. Vou ajustar o fio. E aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto, faço a correntinha. No ponto que eu terminei de fazer, eu vou iniciar agora
pegando a alcinha de trás do ponto, pegando as duas alcinhas aqui, olha. Do ponto que eu fechei. E vou fazer o ponto baixo. No ponto que eu passei a agulha pela alcinha, agora eu faço um ponto baixo normal. E no ponto que eu fiz na volta anterior um ponto normal, agora eu passo a agulha pelas duas alcinhas e faço ponto baixo. E no ponto que eu fiz em relevo, passando pelas duas alcinhas da frente do ponto baixo, agora eu faço um ponto normal. E no ponto normal, agora eu faço pegando as alcinhas da frente do ponto baixo e fazendo ele em relevo. No próximo, um ponto baixo normal. No próximo, um ponto baixo, pegando as alcinhas da frente do ponto baixo. Então, agora, a gente vai fazer assim, o ponto que a gente passou pela alcinha da frente do ponto baixo, a gente entra e faz um ponto normal. O ponto que a gente fez ponto baixo normal, a gente passa por dentro da alcinha e faz o ponto baixo. O próximo é um ponto normal. O próximo é passando por dentro da alcinha. E agora é só seguir fazendo assim. Então, essa é a minha sequência de pontos por toda a bolsa. O ponto que eu faço passando nas duas alcinhas do ponto baixo, na próxima volta, eu faço um ponto baixo comum nele. E o ponto que eu fiz um ponto baixo comum, eu faço agora o ponto baixo pegando as duas alcinhas do ponto baixo e fazendo ponto baixo em relevo. Essa sequência de pontos eu vou usar para a bolsa toda. Então, eu vou continuar fazendo os meus aqui, vou dar a volta toda, e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto. Eu concluí essa volta, e para fechar, a gente sempre vai alongar o fio, entrar aqui no ponto que eu marquei aqui, a minha primeira correntinha. Eu vou aproximar bem aqui para mostrar como a gente vai fazer para fechar. Eu tenho este ponto aqui marcado, esse é o meu primeiro ponto. Eu alonguei o meu fio. Eu vou entrar bem no ponto que eu tenho marcado. Entro aqui. Por isso que eu gosto sempre de marcar o primeiro ponto, tá? Pra gente não se perder, pra ficar facinho da gente fazer o trabalho. Trago o meu fio aqui pra trás, dou uma puxadinha nele pra ajustar o ponto. Eu vou entrar com a agulha, não aqui, olha. Eu vou entrar no ponto que eu terminei de fazer. Vou ajustar o meu fio. E vou fazer o meu ponto baixo. Assim. Agora, eu venho aqui, ó, bem no primeiro ponto. No primeiro ponto que eu fiz para iniciar a volta anterior. E bem aqui, nesse primeiro ponto, ó, ele é aquela laçadinha que a gente faz do primeiro ponto. Eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo em relevo. Marco aqui o primeiro ponto que eu fiz. Depois, eu vou fazer o mesmo em todas as voltas. E agora, é só seguir fazendo normalmente. O ponto que eu tenho relevo, agora eu faço ponto baixo. O ponto baixo da volta anterior, agora eu passo a agulha nas duas laçadinhas da frente do ponto baixo e faço um ponto baixo. Ele vai ficar com o relevo, e assim eu vou seguir fazendo o meu trabalho por toda a bolsa.
Em todas as voltas, eu fico com 62 pontos, se você estiver fazendo a mesma quantidade de pontos que eu. Então, em todas as voltas, eu fico com 62 pontos. Se você estiver fazendo um número menor ou maior de correntinhas, a bolsa menor ou maior, você confere se você tem em todas as voltas a mesma quantidade de pontos, sempre número par de ponto baixo. E a sequência de pontos não vai mudar até o final da bolsa, uma volta passando na frente do ponto baixo, eu faço um ponto baixo. A volta que eu passei à frente do ponto baixo, agora eu faço só um ponto baixo. O próximo, pegando as duas alcinhas do ponto, ponto baixo. E eu vou fazer assim até eu ficar com um total de 20 voltas. Eu fiz aqui já 2 voltas, estou fazendo a terceira volta. E quando eu tiver um total de 20 voltas, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí as 20 voltas da bolsa. Olha como esse ponto é lindo, como a bolsa fica linda. Ela ficou super espaçosa. Ela ficou com uma medida de 25 por 20, 10 de profundidade. Ficou bem grande, bem espaçosa. Agora aqui, eu vou fechar esse ponto. E para eu fechar esse ponto, eu vou fazer como nas outras voltas. Eu vou entrar com a minha agulha aqui, bem no meu ponto marcado. Eu entro com a minha agulha no meu primeiro ponto, puxo essa laçada para trás e eu vou entrar com a agulha bem nesse meu último, nessa minha laçada, ó, bem aqui. Pego aqui a laçada, ajusto bem esse ponto para ele ficar do tamanho dos outros pontos e vou fazer aqui o meu ponto, o meu último ponto. Vou vir no meu próximo ponto baixo e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, pegando só a alcinha de trás do ponto. Venho no meu próximo ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, pegando a alcinha de trás do ponto. No próximo ponto baixo, pego só a alcinha de trás do ponto e faço um ponto baixíssimo. E eu vou fazer o acabamento aqui da bolsa em pontos baixíssimos, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base, pegando só a alcinha de trás do ponto. Eu vou dar a volta toda na bolsa, fazendo esse acabamento em pontos baixíssimos, e quando eu chegar aqui no meu primeiro ponto, aonde eu iniciei esse ponto aqui, vou marcar. E quando eu chegar aqui, nesse meu primeiro ponto, eu volto com vocês. Eu concluí todo o contorno da bolsa em pontos baixíssimos. Eu cheguei aqui no meu último ponto, eu cortei o meu fio e eu vou fechar esse ponto aqui junto com vocês. Eu vou alongar aqui esse fio. Vou ajustar. Vou tirar meu marcador aqui do meu primeiro ponto. E para fechar esse ponto, eu venho aqui no ponto baixo. Eu não venho nesse ponto baixo aqui, onde eu tava o marcador. Eu venho no ponto baixo da frente. Vou pegar minha agulha mais fina para fazer o arremate. Passo essa sobra de fio por baixo aqui do ponto. E eu vou voltar esse fio aqui, olha, no ponto baixo de trás. Aqui, ó. Vou pegar aqui por dentro. Eu vou pegar essa sobra de fio, vou passar aqui pelo meio. Dar uma ajustada. E agora é só fazer o arremate. Eu vou confeccionar a alça
aqui dentro da argolinha do mosquetão. Eu vou pegar o meu fio preto, passo a agulha aqui por dentro. E eu vou fazer aqui um ponto baixo. Vou ajustar bem o ponto, faço uma correntinha. E agora, eu vou começar a fazer pontos baixos aqui na lateral do elo da correntinha. Então, eu venho aqui na minha primeira correntinha, passo aqui na lateral do elo, e aqui eu faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e eu vou vir para o próximo elo. Eu tenho que manter os elos da correntinha todos no mesmo sentido, sem torcer. Eu venho na próxima correntinha e faço um ponto baixo. Faz um ponto baixo solto e bem alongado para não repuxar a correntinha. Faço uma correntinha, vou no próximo elo da correntinha e na lateral eu faço um ponto baixo. Dá uma alongadinha no ponto para ele não repuxar a correntinha. E procura manter a correntinha sempre reta. Faço uma correntinha, vou no próximo elo e faço ponto baixo. E eu vou fazer assim até o final das minhas correntinhas. Em todos os elos da correntinha, eu faço um ponto baixo, bem alongado, bem soltinho, uma correntinha, e vou mantendo todos no mesmo sentido, passando o ponto na lateral da correntinha. Eu dei a volta toda na alça e fiz o ponto baixo aqui, olha, nessa lateral. Cheguei aqui no meu último elo da alça, fiz o ponto baixo, vou fazer aqui uma correntinha e vou prender aqui na alcinha do mosquetão com um ponto baixo. Vou voltar agora fazendo um ponto baixo para cada elo, pegando agora a outra lateral do elo da correntinha. Então, eu vou vir primeiro nessa correntinha que eu fiz aqui para iniciar, e eu vou fazer aqui um ponto baixo. Vou alongar o meu fio. E eu vou vir nesse primeiro elo da correntinha e agora eu faço o ponto baixo na outra lateral do elo. Então, eu venho, entro aqui no elo da correntinha, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e vou no próximo elo e faço um ponto baixo. Bem alongado, tá? Para não torcer a correntinha. Faço uma correntinha, vou no próximo elo e faço um ponto baixo. Uma correntinha, vou no próximo elo e faço um ponto baixo. E agora eu vou voltar fazendo um ponto baixo na lateral do elo, separado por uma correntinha. Faço uma correntinha, no próximo elo, um ponto baixo, uma correntinha, no próximo, um ponto baixo. Eu vou fazer assim até o final. Cheguei aqui do outro ladinho, dei a volta toda, contornei toda a correntinha em pontos baixos. Aqui, na alcinha aqui onde eu iniciei, eu vou fazer um ponto baixo. Antes, eu vou fazer um ponto baixo nessa correntinha que eu fiz aqui. Fiz o ponto baixo, fiz uma correntinha e comecei a contornar a correntinha. Então, nessa correntinha aqui, eu faço um ponto baixo. E agora, eu venho dentro aqui da alcinha do mosquetão. E faço aqui um ponto baixo. E eu já posso cortar o meu fio. Eu vou dar um nozinho
nas duas pontinhas e vou fazer o arremate da alça aqui. E a alça vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer o cordão para passar por dentro da bolsa. Agora, eu vou fazer um cordão de correntinhas de mais ou menos 1 metro. Eu concluí o cordão de correntinhas. Eu fiquei aqui com 70 centímetros de correntinhas. Eu vou puxar aqui o meu fio e eu vou cortar um pouquinho maior para entrar o terminal aqui nessa pontinha de fio. Desse lado e desse lado, tá? Depois é só colocar o terminal aqui e dar um nozinho. Agora aqui, para passar o cordão de correntinhas, eu vou deixar a minha bolsa bem retinha. Vou pegar aqui, ó, essa parte da lateral e vou trazer aqui pro meio. Assim. Deixando ela assim, nesse formato. Aqui, depois de deixar ela bem reto. Aqui. E do outro ladinho, tá? Mede pra ficar bem no meinho e pra ela ficar igualzinho dos dois lados. Depois de igualar os dois ladinhos da bolsa, você entra aqui com a agulha, mais ou menos no mesmo... na mesma distância dos dois lados, ó. E vai trazer o cordão de correntinhas aqui pra dentro. Assim. E vai fazer o mesmo aqui do outro lado. Agora, só colocar o terminal aqui. Eu coloquei a alça e ficou concluída a bolsa. Se você quiser colocar aqui o botãozinho, só para ficar mais garantido aqui, de não ter perigo de ficar abrindo e fechando facilmente, esse botãozinho é opcional. Eu vou pôr a pedido da cliente, tá? Ela prefere a segurança do botão imantado. Então, eu vou medir aqui, olha, aonde eu vou costurar e vou costurar o meu botãozinho aqui. E a bolsa ficou concluída. Essa bolsa ficou muito linda, muito elegante. Essa alça ficou um charme. Eu coloquei o botão imantado. Eu fiz um tassel. Ficou lindo esse tassel. Se vocês quiserem que eu traga o passo a passo desse tassel decorado, deixa nos comentários que eu faço um vídeo de como fazer esse tassel. É super fácil, super rápido. E ficou concluído. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. Se você gostou do vídeo, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!